Olá, vamos falar se a gente sabe realmente quem a gente é. As pessoas acham que elas têm livre-arbítrio. Nós achamos. Raríssimas vezes temos livre-arbítrio. Porque a gente escolhe a cor de uma roupa, porque a gente escolhe um casamento, porque a gente escolhe o que vai comer ou para onde vai viajar. Livre-arbítrio é raríssimo no ser humano porque ele acontece só numa esfera onde não há mais condicionamentos, nem tendências, nem crenças na esfera da liberdade. A gente sabe que você não tem livre-arbítrio porque você e eu, na maioria do tempo, recebemos de fora as coisas e não percebemos que nós produzimos elas de dentro para fora. Então, no ano que passou, de 2020, você viu qual foi a reação mundial a tudo que pode ter acontecido e que aconteceu e como cada um reagiu. E que a imensa maioria reagiu conforme as suas crenças e conforme as suas tendências. Até as organizações de saúde, os governos, as opiniões públicas, a imprensa. Cada um reagiu como uma tendência a uma normose e a uma maneira de ser que se colocou diante da ciência, porque a ciência é isso, porque a ciência é aquilo, porque isso é especulativo, porque a maioria dos seres humanos andam e pensam conforme a maioria e seguem padrões sem perguntar se isso é real ou irreal, de quem eu recebi, quem disse isso é uma realidade, não é? Porque vem de cima eu engulo e eu respondo dessa forma. Se é para te sentir alegre, todo mundo se sente alegre. Se é para sentir com medo, todo mundo sente medo. A maioria não se pergunta, a maioria recebe e engole. E nem mastiga. Porque se mastigasse, ia pensar um pouquinho mais. Ia pensar o quanto que está sendo enganado, o quanto que está sendo manipulado em todos os níveis. Se veste de uma maneira tendenciosa, se alimenta de uma maneira tendenciosa, fala de uma maneira tendenciosa, conforme o mundo pede para que se fale. E o mundo é alguma coisa que está sempre trazendo para você a maneira que você deve se comportar. Isso chega a ser até engraçado, do modo que as pessoas se comportam e não têm a sua opinião própria. E não conseguem expressar, e ficam em cima do muro e ficam num achismo porque fulano disse, porque Beltrano disse, porque não disse ou porque é assim. Que nível mental que nós temos? A nossa cultura, que já não é mais cultura, aquilo que nós temos de bom próximo a nós, que já não é mais bom, porque achamos que o que é de fora é melhor, aquilo que foi. Havia uma época em que os jovens eram a tônica para a transformação. Hoje, os nossos jovens não são mais a tônica para a transformação. Eles foram dominados por uma normose, por uma educação normótica, por escolhas normóticas. As grandes corporações dominaram o pensamento e todos eles pensam igual, andam igual. Não se reivindica mais pela liberdade e pelas escolhas, e nós vimos nesse ano que passou. Os jovens, que eram a representação da mudança, sumiram. As pessoas que eram as mais sábias, que eram as idosas, sumiram. E nós temos o quê? O que nós temos como ser humano? Nós temos gente que nos domina, que nos coloca medo, que nos põe num lugar sem escolhas e não fazemos nada. Eu não sei vocês, mas eu estou fazendo a minha parte todo dia, elucidando pessoas. Não precisam pensar igual a mim, mas precisam arguir, questionar e querer ser ser humano de verdade, que é viver escolhendo a cada dia, arguindo, perguntando, discutindo, no bom sentido de nos libertar, de nos tornarmos seres mais completos. E existe uma passividade
no ar que faz você pensar que escolha esses seres humanos estão dando para eles e para os seus descendentes, porque aquilo que eu estou escolhendo agora vai influenciar as minhas gerações futuras. Que escolha que eu estou dando para esses jovens quando eu me omito e para os que vêm adiante. Que escolhas quando eu estou tendo medo de viver, medo de respirar, medo de se jogar, medo de andar na chuva, medo de abraçar. Quantos medos você ganhou? Quantos medos você adquiriu? Quantos você está trazendo dos seus descendentes quando você deveria se libertar para ser único? Quanto conforto você quer ter? Quanta normose você quer ter vendo uma TV ou ficando no celular, vendo uma Netflix, comendo chocolate, dentro do sofá? Quanto tempo você vai querer perder em vez de estudar e ir para o conhecimento? Quanto tempo você quer se fechar? Quanto tempo você quer andar de sapato em vez de andar descalço? Para mim isso não serve. Eu não sei para você, mas isso é um questionamento para machucar às vezes. Porque um ser humano é um ser de infinitas possibilidades. E essa passividade no ar, essa falta de respirar, essa falta de arguir, de argumentar e de ir e fazer, não sei onde vai nos levar, mas eu tô fora. Espero que vocês fiquem bem e de coração que todos estejam fora dessa passividade e dessa normose. Eu quero viver enquanto eu respirar e viver 100% do meu tempo. Fiquem bem sempre.